quando cheguei em Filemon, o Senhor me mostra com muita propriedade, cuidado, o zelo, né, de Paulo com aquela pessoa, né, que eles enganam para Jesus, que eles estavam cuidando. Quem era aquela pessoa? Um Onésimo, um escravo fujando. Era um escravo de Filemon. E ele tinha fugido da casa de Filemon. E Paulo conhecia Filemon. Paulo já em outra oportunidade tinha pregado o evangelho para Filemon. Mas a lei existia e Paulo tinha que cumprir a lei. Filemon era escravo de Filemon. E ele manda uma carta para Filemon com todo cuidado em relação aos dois. Filemon já conheceu o Senhor há mais tempo. O mesmo estava começando a caminhar com o Senhor. E ele começa a trabalhar nessa carta, né, tanto um como o outro. Um na condição de leitinho e o outro na condição de, vamos colocar aí, uma feijoada. Acho que não tinha chegado ali para o Mococó. Mas Paulo tinha o cuidado, né, de trabalhar o Espírito de Deus na vida daqueles homens que por ele foram alcançados para a glória do Deus Pai. E aí fui lá para Obadias, o que mais me impactou. Se você for ler o livro de Obadias, você vai ver que tem tudo a ver, prestem atenção, tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Aquela guerra que está acontecendo agora, que esqueceram da outra, né? Se você ler Obadias, você vai ver algo espetacular do que Deus é capaz de fazer com os que levantam para imprimir qualquer ação perversa contra os seus. E Deus mostra ali o que vai fazer com aqueles que se levantaram contra o seu povo. Mostra também o que vai fazer o que estão apoiando os que levantaram contra o seu povo. E eu me vi ali muito agraciado com o toque de Deus, me mostrando o que iria acontecer com aqueles que estivessem deixando em Israel. E ele disse: não, vou até falar sobre isso. Deus disse: não, você não vai falar sobre isso. Porque o Obadias ele está completamente explicando essa situação. E se você for ler, é só 25 versículos. 21 versículos. Se você ler na Bíblia viva, será melhor ainda, você vai ter um melhor entendimento do que está acontecendo, do que aconteceu no passado, do que está acontecendo e do que vai acontecer nos nossos dias. E é maravilhoso ver Deus ministrar você e você ver acontecer na história. É maravilhoso. Aí depois eu vou lá para talvez eu pensei nessa história, terceiro João. Terceiro João, ali conta a história, João estava honrando um homem, ele estava honrando Gaio. Se você for ler a epístola, essa epístola, você vai ver, né, ele honrando pelos feitos de Gaio, né, para o reino de Deus. Como segundo João, no menor capítulo, era Deus honrando uma mulher. Deus não deixa ninguém de fora do contexto do seu reino, de fora do contexto do que ele quer produzir na terra através dos seus filhos. E honra o homem, como também honra a mulher. E os filhos também, talvez, se você for ler, você vai ver que a honra para todos. Mas o texto escolhido para falar nessa noite foi o de Judas. Foi de Judas porque há muito tempo, e outra que a pastora falou sobre estar se preparando, né? Só a última administração que ela falou sobre estar se preparando. E antes também, a gente já vem falando a respeito disso, porque temos visto a situação que está acontecendo com a humanidade, que está chegando até os nossos quintais, e nós não temos como não enxergar, ainda que eu não queira enxergar, a vinda iminente de Jesus para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para estar em bodas com a sua noiva. E esse texto, como eu disse antes, foi escrito pelo irmão de Jesus. Então, tinham muito contato, porque eles eram do mesmo útero.
E aí o Senhor me fez recordar a visita de Isabel quando Maria estava grávida. Isabel grávida, a mãe de João Batista, e Maria, a mãe de Jesus, grávida. E de repente, quando Isabel chega, há um reteté, um reboliço dentro da barriga de Isabel, porque João começou a dar aviãozinho para ver se pudesse falar, estava até falando em línguas. Mas João estava ali cheio do Espírito, porque estava diante do Salvador. E aí eu me lembrei de João Pedro quando nasceu. 14 anos atrás, nessa época eu estava meio embirrado com Dona Pastora, e eu não tinha muito contato com o João. Ela engravidou e aí já estava com uma situação aí, já pegamos uns bate-bate aí para separar, e nós não estávamos bem. E eu não tinha muito contato com o João. E aí, quando o João nasceu, eu pude observar que com cada pessoa que chegava para ele, ele tinha uma reação diferente. Preste atenção. Mas quando a Raquel chegou e falou, João Pedro, não sei o que, ele fez uma festa, ele começou a balançar o bracinho, as perninhas. Eu disse, meu Deus, como é que ainda pensam o povo em liberar e descriminalizar o aborto? Lutero tem ali um contato desde sempre. Como é que ele foi entender que era Ana Raquel, que era a pessoa que mais comunicava com ele enquanto ele estava gestando? E Judas deve ter havido